Estamos gravando. Boa tarde, sou Fernanda, sou nutricionista, atuo no consultório e também faço parte do grupo do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício e quis trazer hoje, né, essa pauta relacionada a como a nutrição pode atuar, pode ajudar as mulheres na fase da menopausa, até antes disso, né, na perimenopausa. É um assunto que é bem cheio de mudanças, né, ao longo da vida da mulher, mas o assunto em si não é tão abordado, né, refere-se vários tabus a respeito disso, como se quase não fizesse parte, né, do processo natural de envelhecimento. A pesquisa foi feita em Londres, no Reino Unido, mostrou que apenas 17% das mulheres referiam estar que tinha informações vindas dos seus médicos a respeito dessa fase, enquanto que não tinha. Fazer uma pesquisa, essa não é uma pesquisa científica, uma pesquisa particular, mas encomendada por uma empresa de saúde, feita com uma ideia enorme de 2 pessoas, falou que você tem que parar para analisar com a longevidade, né, a mulher acaba passando 30% ou até 40% da sua vida nesse momento da menopausa, né? A menopausa no Brasil, ela acontece por volta, né, o último período menstrual da mulher, em média do Brasil, são de 49 anos, tá? 48 alguma coisa, quase 49. E acho que grande parte das mulheres associa a menopausa a algo muito mais longe, ou não sabe que os seus efeitos podem começar 5 anos antes, algumas mulheres até 10 anos antes. E quando vai se preocupar, acha uma coisa muito lá para frente, quando vai se preocupar, muitas vezes, vários sintomas que poderiam ter sido tratados foram deixados de lado ou não receberam aquele tratamento tão eficiente como poderia ter sido. Então, já me alonguei demais aqui nesse primeiro slide, deixa eu começar logo a minha apresentação. Então, durante a vida reprodutiva da mulher, né, ela tem como característica de hormônio, né, o estrógeno bem alto, né, bem alto não, enfim, níveis normais para aquele momento, e aí ao longo da transição da menopausa, isso que pode durar a partir de 4 anos antes da última menstruação propriamente dita, ou até mais cedo do que isso, ela vai mudando as características hormonais. Então, aumenta o FSH e diminui o estrogênio. Isso, geralmente, está versando, né, está vindo junto com o processo de envelhecimento. Então, a mulher acaba tendo uma série de alterações, né, na sua saúde, na sua composição corporal, em parte explicada pela questão hormonal, em parte explicada pelo próprio processo natural do envelhecimento. Então, é comum que ela tenha o aumento do peso, né, o aumento da gordura na região visceral, então ocorre uma redistribuição da gordura corporal. É comum aparecer também a resistência insulínica, tanto causada pela mudança na composição corporal, como também pela baixa do estrógeno, dislipidemia também em relação a essa mudança hormonal, os sintomas vasomotores, que são o mais clássico, né, é o fogacho, mas ele também aparece como uma sudorese ou um suor noturno também, alteração na pressão arterial. E, em contrapartida, o que vai abaixando é a massa muscular, né, que é um dos carros-chefes, né, na nossa saúde, que protege a gente de diversos malefícios. Ela também tem uma perda da densidade do osso, né, uma perda da massa óssea. Acontecem também vários distúrbios relacionados à parte psíquica, né, como uma irritabilidade maior, problemas também para dormir, depressão. Também vai ser característica desse momento secura vaginal, queda de libido, enfim, é um quadro que é bem complexo, né? Aqui está listado algum desses sintomas, mas
na literatura mostra que podem acontecer mais de 40 sintomas nesse período da transição da menstrual. Então, o hot flashes, né, o fogacho, talvez seja aquele que é o mais comum ou o mais difundido, aquele que quando a mulher começa a sentir, ela fala, opa, está acontecendo alguma coisa. Talvez seja ele que seja a porta de a mulher ter essa conversa com o ginecologista dela de que está acontecendo algumas mudanças na sua fisiologia, né? Então, são episódios súbitos de sensação de calor na face. Ele pode acometer 74%, 90% das mulheres, é um número muito diferente um do outro, porque existem várias metodologias, várias pesquisas, então a gente acha esse número bem discrepante, mas o fato é que acomete a maioria das mulheres, grande parte das mulheres, né? Ainda que essa parte do fogacho seja algo muito distribuído durante ao longo do planeta, assim, né? Todas as mulheres apresentam o fogacho, as asiáticas parecem que são menos propensas, tá? A composição corporal, né, o consumo elevado de bebida alcoólica, e aí a gente pode falar de mais de 3 doses no dia, né, e o tabagismo estão associados com esse do. Então, assim, um estilo de vida mais saudável seria também algo que protegeria em relação a esse sintoma. A mulher também apresenta uma composição corporal, né? O aumento de peso pode ocorrer entre 60% a 70% das mulheres. Muitas vezes as mulheres não apresentam aumento do peso, ou não é um aumento de peso tão significativo, mas ela tem, sim, a mudança na composição corporal, né? Então, a gordura da região do abdômen tem um aumento, então ela passa a ter ela muda, né, do padrão ginoide para um padrão androide de obesidade, e tem uma perda também de massa magra que parece ser mais acentuada nos 2 anos antes da última menstruação e nos 2 anos após a última menstruação. Então, existe um grande estudo chamado SWAN, esse Study of Women's Health Across the Nation, que é conduzido nos Estados Unidos. Ele tem um N bem significativo, bem grande, mas para esse braço que eu trouxe da pesquisa, falando em relação à composição corporal, foi um N de 1.246 mulheres. São mulheres brancas, seguidas de mulheres negras, chinesas e japonesas, né? Elas apresentavam um IMC de sobrepeso, né? E o objetivo desse braço do estudo foi comparar como que funciona o corpo, como se comporta essa composição corporal ao longo desse processo da transição da menopausa. Então, eles tiveram como objetivo discernir se a transição da menopausa vai influenciar a composição corporal ou o peso corporal. Então, todas as mulheres apresentaram, né, a perda de massa magra. Tá? A média foi de 0,5% ao ano, podendo chegar em 200 gramas ao ano. O aumento de gordura, e isso também a gente acha em vários outros estudos, com eles menores, mas é uma característica de outros estudos, mostrando um aumento de gordura de 1,7% ao ano, o que pode representar 450 gramas ao final do ano. Geralmente, isso é um dado que eu esqueci de falar em relação ao slide anterior, mas a média de aumento de peso da mulher na fase dessa transição da menopausa é de 5,5 kg. Ela pode aumentar mais depois ao longo do processo de envelhecimento, mas geralmente nesses 2 anos anteriores, 2 anos posteriores, o aumento fica em torno de 5,5 kg. Tá? As mulheres tiveram 2 vezes mais a gordura da região visceral e gordura subcutânea em comparação a ela mesma antes, né, na pré-menopausa. As mulheres japonesas não tiveram alterações significativas para peso e gordura corporal, mas tiveram perda de massa magra similar a mulheres brancas. Tá? E as chinesas não tiveram, né, parece que elas tiveram menos, né,
ganhos acelerados de massa gorda e o declínio da massa magra não foi algo muito achado, não foi algo evidente nas mulheres que eram chinesas. E um ponto que é importante para a gente, nutricionista, também olhar, né, é o que as mulheres negras apresentavam sangramento mais intensos nesses anos iniciais da perimenopausa. Tá? Então, isso é um alerta em relação à condução que a gente vai ter que ter da dieta, porque isso também pode interferir na qualidade de vida e na saúde dessa mulher. Essas mudanças hormonais que acontecem, ela vai deixar a mulher mais suscetível a risco cardiovascular, né? A matéria-prima do LDL é o estrogênio. Desculpa, é o contrário. A matéria-prima do estrogênio é o LDL. Então, quando a mulher para de produzir o estrogênio, a tendência é que ela tenha um aumento no LDL. É também característico dessa fase ela aumentar o HDL bem no início, né, dessa transição menopausal, mas depois ele cai também subitamente e de uma maneira também acelerada. Então, não é uma mudança protetora, né? Seria protetora só no primeiro momento. Ela tem um aumento também da circunferência da cintura, e o aumento do peso também vai causar a parte de aumento de pressão arterial, pode causar também a resistência insulínica, enfim, ela torna-se o corpo torna-se um ambiente mais suscetível, né, a ter problemas cardiovasculares. E em relação a estilo de vida, também é característico dessa fase a mulher diminuir a prática de exercícios, então seria totalmente contraindicado, né? Pelo contrário, a gente argumenta tanto a respeito de como é importante fazer exercício, e nesse aspecto faz parte do tratamento também, né? Ela tem que ter uma dieta bem balanceada, pensando em neutralizar, ou pelo menos reduzir esses danos, né, esses possíveis problemas cardiovasculares. Se a mulher faz uso de cigarro, né, é importante insistir que ela não fume, né, e diminuição na ingestão de álcool. A mudança também da composição corporal, ela também ocorre, algo que eu esqueci de falar, porque há uma queda no gasto metabólico da mulher, tá? Isso em função do estrógeno e em função da perda de massa muscular, tá? As mudanças, então, na composição corporal e aumento do colesterol e frações são independentes do envelhecimento, né? Isso pode acontecer também depois, né, em função do envelhecimento, mas o fato dela estar na menopausa, ainda que seja mulheres que têm a menopausa antes dos 45 anos, vão apresentar, ou têm uma chance grande de apresentar, essa alteração de colesterol e frações. Tem o aumento na gordura visceral e na circunferência da cintura, e a redução do estrogênio leva à diminuição de massa corporal magra e aumento da massa gorda. E aí, um questionamento, uma provocação, né, que os autores fazem é realmente assim, se o que é da idade e o que é alteração hormonal, né, propriamente dito, mas eles próprios argumentam que as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, comparando com a pré-menopausa, elas têm uma gordura visceral muito parecida, então mostrando para a gente que sim, que é a falta do hormônio que faz, que responde em grande parte dessas alterações. Outro ponto para se tomar cuidado é em relação à saúde óssea, né? Então, conforme a mulher passa pelo envelhecimento, conforme tem essa perda, essa diminuição do estrógeno, ela também tem uma diminuição muito grande da bone mineral density, desculpa, da densidade mineral óssea. Então, isso parece ser também muito acentuado logo antes e logo depois da última menstruação, então mostrando que esses 2 anos iniciais e esses 2 anos pós são momentos muito sensíveis, momentos de muita atuação, né, da equipe de saúde, porque parece que é o momento onde a parte mais acelerada vai acontecer, né? E os fatores metabólicos durante a transição da menopausa, como resistência insulínica, a inflamação e a obesidade, também estão associadas a menor resistência óssea e aumento do risco de fraturas.
também é um artigo, né, daquele primeiro estudo que eu mostrei, o SWAN. Ele é um estudo que tem 3.300 mulheres. Esse estudo, particularmente, teve um N de 539, tá? E o argumento, né, desse estudo é: o músculo esquelético exerce efeitos tróficos sobre o osso, carregando o esqueleto, produzindo fatores paráticos, também protege forma o declínio da massa magra, pode causar fraturas, contribuindo tanto para a menor densidade mineral óssea, também como para mais quedas. Eles fizeram, eles examinaram essas mulheres ao longo de 14 anos. Nesses 14 anos, houveram, desculpa, não foram 64 fraturas, foram 64 mulheres, né, que apresentaram, seja com exame ou relatado, fraturas. O maior número de fraturas foram aquelas de baixo impacto, né, no pulso, desculpa, no punho, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o momento dessa fratura e olharam lá atrás nessa mulher como que estava o DEXA dela antes da última menstruação, né? E depois da última menstruação, 2 anos antes da menstruação. E eles perceberam que aquelas mulheres que tiveram maior perda da massa magra lá atrás, independente de quando essa fratura aconteceu, foram aquelas mulheres que tiveram mais suscetibilidade a ter fraturas. Então, aqui, esse foi a característica, tá, da população estudada. Nem era uma idade, né, relativamente nova, tá? Um IMC de sobrepeso. E esses autores, né, nesse estudo, eles também argumentam, eles concluíram que a massa de gordura também era um fator de risco para quedas e para fraturas. Mas outros estudos mostram ao contrário, que a gordura poderia ser um fator de proteção em relação à fratura. Então, um resumo é mais ou menos isso, né, que acontece no estrógeno, né, ao longo da vida da mulher. Então, conforme ele vai caindo, conforme acontece essa pós-menopausa, é o momento onde a mulher tem mais riscos, né, de ósseo muscular, riscos cardiovasculares. Então, uma boa alimentação e uma mudança de estilo de vida, né, uma adoção de hábitos saudáveis, são fundamentais para essa mulher ter um envelhecimento saudável, né, passar pela menopausa da melhor forma possível. Então, entre os aspectos de promoção da saúde e adaptação de estilo de vida ao período da pós-menopausa, os hábitos nutricionais são essenciais porque dizem respeito a todas as mulheres, podem ser modificados e têm impacto tanto na longevidade como na qualidade de vida. E eu gosto muito dessa imagem que o Marcelo me cedeu, que mostra isso, né, da gente desencapsular, né, os hábitos e mais para os alimentos. Então, fazendo um parênteses na aula, mas nem tanto parênteses assim, numa das últimas reuniões que a gente teve no ambulatório, a André pediu que a gente, né, do time da nutrição, eu, Marcelo e a Elô, falássemos um pouco mais sobre como que a gente chega nesse número, né, de calorias, nesse plano alimentar que a gente vai propor para a pessoa. Então, como que é o básico, né? Então, assim, para a gente fazer o cálculo do gasto energético, e aqui eu vou agradecer o Marcelo, que ele que me cedeu esses foi da aula, né? A gente tem que levar em conta o tanto de atividade física que aquela pessoa faz, né? Os exercícios, a atividade própria do dia, não só o exercício físico programado, e o metabolismo em repouso. Então, a gente faz um cálculo, né, indireto para predizer o quanto essa pessoa gasta, e a partir daí, de acordo com o objetivo dela, seja aumento de peso, perda de peso, a gente acrescenta ou tira as calorias, né? Então, o gasto energético diz respeito às necessidades diárias do indivíduo, né, de toda a energia que ele gasta ao longo das 24 horas. Então, tem o metabolismo basal, o efeito térmico do alimento e o gasto com atividades físicas. Em pessoas sedentárias, esse gasto energético basal pode corresponder até 80% do gasto energético total. E quando a pessoa já é atleta, tem uma vida mais
mesmo que não seja atleta, mas tem uma atividade física programada, exercício físico programado bem intenso, isso corresponde a 38% a 40% do gasto energético total. Então, existem várias fórmulas, tá, que a gente de gasto energético total, para diferentes tipos de público. Então, de acordo com o público que a gente está atendendo, a gente vai usar a equação que seja mais indicada. Os programas que a gente usa em nutrição geralmente contemplam até mais, tá, equações do que essas que eu estou descrevendo aqui. Então, é algo bem, bem amplo mesmo. Tá? E aí a gente também trabalha com o fator de atividade, né, de acordo com o gasto energético, de acordo com o dia a dia que aquela pessoa tem em relação às atividades físicas. As balanças de bioimpedância, atualmente, antigamente as balanças de bioimpedância usavam essas equações, né, mas atualmente as balanças mais, não tão sofisticadas, mas assim, grande número de balanças, eles já fazem o gasto energético de acordo com a massa magra daquela pessoa que ele está pesando. Então, fica algo muito mais individualizado, algo muito mais sensível do que usar essas equações. E aí, no ambulatório, no nosso ambulatório, a balança que a gente tem, ela faz isso, né? Ela já conta com o gasto da pessoa de acordo com a massa muscular dela. Tá? E aí, de acordo com o que a gente vai propor para aquela pessoa, a gente chega dias, tira um pouco a mais, ou acrescenta, se tira ou acrescenta de acordo com o objetivo dela, e aí faz a composição do plano alimentar. Tá? Então, esses autores, nessa revisão que estava dizendo a respeito a preocupação, né, foi a respeito da saúde cardiovascular, fala a respeito, né, de uma mulher na menopausa ter uma dieta em torno de 1.200 a 1.500 calorias. A gente pode ficar muito confortável trabalhando em torno de 25 calorias por quilo de peso, tá? Uma dieta aquém disso pode levar essa mulher a uma perda ainda mais acentuada de massa muscular, e uma dieta muito acima de 30, né, se é uma pessoa sedentária, tiver calorias por quilo de peso, pode levar ao aumento de gordura. Tá? Esses autores também argumentam que o ideal seria seguir as recomendações, né, em relação aos macronutrientes, os carboidratos 45% a 65% das calorias totais, as gorduras de 20% a 35% e as proteínas de 10% a 35%. Eles também ressaltam a importância da vitamina D, né, então, seja a vitamina D, né, basicamente as fontes alimentares são muito restritas, a gente realmente é a famosa vitamina do sol, e casos de suplementação é realmente só quando a mulher está com uma grande deficiência, né, está abaixo de 20. Eles também falam a respeito da importância de antioxidantes, porque é um momento também que a mulher tem um estresse oxidativo muito grande, então fala a respeito da vitamina A, do beta-caroteno, vitamina C e vitamina E. E aqui eu gostaria de intensificar, até uma fala minha anterior, que tudo isso que a gente está falando é em respeito a alimentos. Falando de suplementação. A suplementação a gente só vai tratar se a alimentação não consegue chegar na necessidade dessa mulher. E eles também falam a respeito de alimentação num padrão natural, não uma alimentação vegetariana, mas uma alimentação que tenha mais presença de vegetais, de frutas, de grãos integrais e uma oferta menor, né, das gorduras saturadas. Ele também elenca uma série de compostos bioativos que poderiam ter efeito protetores, e aí eu selecionei, né, falando especificamente da parte cardiovascular, né, da mulher que está atravessando a menopausa, então fala a respeito de grãos integrais, na prevenção de doenças cardiovasculares. A alicina, que além dessa questão de ter uma ação antimicrobiana, que ela é muito conhecida por isso, ela também pode ter uma ação de A capsaicina, ela também pode ser importante para a mulher nessa fase, diminui coágulos, mas a da pimenta, que tem fogachos muito fortes, ou alimentos condimentados não fazem parte da dieta, porque isso pode piorar o quadro. Tá?
Os flavonoides também são importantes. As isoflavonoides, esses dois tipos da caseína, né, que elas modulam fracamente, elas imitam, mas de uma maneira muito fraca, o estrógeno no corpo humano. Então, assim, elas não são potentes o suficiente para problemas relacionados à queda do estrógeno, mas elas né, para deixar essa mulher com uma dieta mais saudável, com um estilo de vida mais saudável. Tá? Também fala a respeito do resveratrol e dos probióticos. Essa outra revisão de literatura que eu vi falando a respeito da composição corporal, eles pegaram 11 estudos, isso chegou a quase 1.000 mulheres, tá? Eram de 3 a 12 meses, e eles viram que a restrição, né, era de 400 até 800 calorias. Então, as dietas foram classificadas em dietas hipocalóricas normais, né, tradicionais, dietas hipocalóricas que sejam low fat ou que sejam low sugar. Tá? Então, aí tinha a presença ou ausência de exercícios aeróbicos e resistivos. Então, as dietas, né, elas sempre promoveram a perda de peso, a perda de gordura. Eles chamaram isso de, né, o controle. Agora, quando tinha a dieta mais exercícios associados, os resultados foram mais consistentes do que apenas a dieta. Né? Então, isso é algo que a gente já imagina, é algo que a gente vê em vários lugares, a gente também vivencia muito no nosso consultório e no nosso ambulatório. Né? Em relação à composição da dieta, eles compararam a dieta mediterrânea com a dieta do centro europeu. Tá? Então, é uma dieta muito parecida com a do Mediterrâneo, ela preconiza bastante a questão de legumes, verduras, frutas, pouca gordura saturada, regionalização, então, de alimentos locais, né? Assim, ela é uma versão da dieta do Mediterrâneo, mas não para a região do Mediterrâneo, para a região, sim, do centro da Europa. A diferença é que a dieta do Mediterrâneo, em teoria, ela não argumenta a respeito de restrição energética, eu já falo um pouco mais de restrição energética, e é um pouco mais severa em relação à parte das gorduras de maneira geral. Tá? Então, foram estudos que duraram 16 semanas, né, um N de 104 mulheres na pós-menopausa, e que apresentavam obesidade. Todas as dietas, né, do Mediterrâneo e essa do centro, apresentaram perda de peso, de massa de gordura e de circunferência da cintura. Mas a dieta do centro da Europa, teve maior perda de gordura da região do abdômen. E também, ainda na composição de dieta, eles mostram para a gente que a ingestão moderada de carboidratos em mulheres com obesidade pode ser uma boa alternativa. Então, quando a gente está falando dessas mulheres, quando a gente vê o carboidrato que pode ser de 45% a 65% das calorias do plano alimentar, talvez para essa mulher, se eu trabalhar com uns 40% das calorias vindas desse nutriente, seja mais interessante de cima, né, ir para 55, 60, 65, que é poderia ser em excesso para essas mulheres, né. Isso, além da questão de saciedade, além de modulação da microbiota, ela também vai ajudar a reduzir possíveis danos cardiovasculares. Em relação a mostrou que a quantidade da RDA, que é 0 gramas por quilo de peso, a teoria já estaria bom, né, para essas mulheres. Desculpa aquele que veio a mais esse Med Diet, não deveria sair, eu errei, desculpa. Então, poderia ser já adequado para essas mulheres na transição da menopausa. Mas se a gente parar para analisar, como a gente vê desde o começo, a menopausa está caminhando junto com o envelhecimento. E como explicou muito bem o Marcelo na aula dele a respeito de sarcopenia,
O envelhecimento traz, né, essa questão da perda da massa muscular, da força, da função do músculo. Quando a gente olha para o Brasil, 47% dos idosos não atingem, né, 47% dos idosos são os que atingem, né, a recomendação em relação à parte da proteína de 1 grama por quilo de peso, né, a partir quando a pessoa é idosa, essa RDA muda. Então, já seria uma boa alternativa a gente, como nutricionista, já trabalhar esse plano alimentar focando, né, um aspecto proteico acima do que seria esse 0,8, ainda que essa mulher esteja aí na fase dos seus 45, 48, 50 anos. Tá? Dietas muito, muito proteicas, também acima desse 1,5, chegando a 2 gramas, como é muito comum a gente ver na nutrição esportiva. Se é uma mulher que não faz uma atividade física intensa, uma atividade física programada, e está com um quadro de osteopenia, isso pode não ser uma boa estratégia. Tá? O excesso de proteína, ele pode ser prejudicial na questão da osteopenia. E as gorduras têm potenciais benefícios com valores abaixo de 30% do valor energético total, né? E sempre priorizando, claro, as gorduras mono e poliinsaturadas. Em relação a suplementos, né, o que esse estudo mostra para a gente é que os resultados em relação à parte de isoflavona são muito inconsistentes, né? Então, assim, os autores estimulam o consumo do alimento fonte das isoflavonas, né? No caso, que a gente mais fala em relação à soja. É interessante porque é uma forma de uma proteína com menos gordura, né? Quando a gente compara aí com uma carne, tem que levar em consideração que é uma proteína menos nobre, uma proteína menos biodisponível, então tem que fazer um balanço muito, muito adequado. É um alimento rico em fibras, é um alimento que ajuda na saciedade, então a gente consegue vários benefícios tendo esse consumo da soja. Mas, né, de acordo com esses autores, falar em relação às isoflavonas, em relação à parte de como uma possível alternativa para terapia hormonal, não é consistente. E aqui toda a parte de mudança de composição corporal não tem eficácia nenhuma, inclusive até que já teve a oportunidade de assistir uma aula do Dr. Fulvio, ele fala a respeito disso, né, ele já trouxe, né, esse dado para a gente. Esse foi um estudo também, né, feito a respeito da perda de peso, foi feito na Austrália, tá? E eles quiseram comparar uma dieta que fosse extremamente severa, né, uma restrição energética muito grande, em comparação com uma dieta mais moderada. Então, na dieta, as mulheres, foi feito com 101 mulheres, né, uma idade média de 58 anos, um IMC de obesidade, né, 34,4, 5 anos após a menopausa e eram sedentários. Então, esse grupo moderado teve uma restrição de 25% a 35% do VET durante um ano, durante 52 semanas. Foi uma dieta específica, elas passavam com nutricionistas, então era uma dieta realmente feita para aquela pessoa, né? E a restrição severa foi 65% a 75% do VET. E essas 16 semanas, elas iriam seguir a dieta. Essas suplementos todas as refeições não feito parte dos filhos, mas eles estimular as mulheres dessem 2.000 passos 3 vezes na semana, tá? Em relação à proteína, foi grama por quilo de peso para ambos, né? E a avaliação foi o estria, circunferência da cintura, circunferência do quadril, relação cintura-quadril, peso, IMC e rede grid. Eles esperavam que as mulheres do grupo severa perdessem ali 1,5 kg, 2,5 kg por semana, e as outras pessoas, né, do grupo moderado, perdessem meio quilo a 1 quilo por semana. Eles tinham encontro durante essas 16 primeiras semanas, os dois grupos,
cada 2 semanas com as nutricionistas para fazer a verificação do peso e das circunferências. E depois os encontros com a nutricionista, mas foi todo mês. Tanto é que eles tiveram uma desistência muito pequena. Eles começaram com 101 pessoas e, se não me engano, acabaram com 92. Foi bem uma grande adesão. Então, esse grupo de restrição severa, eles, né, como foi de esperar, eles tiveram uma perda de peso, né, no início, e foi uma perda de peso que se manteve também depois com a dieta de restrição moderada. Eles também tiveram maior perda de circunferência da cintura e massa magra. Mas depois de um ano, eles também apresentaram maior perda de densidade mineral óssea do quadril, um aumento significativo no número de participantes com osteopenia, que começaram o estudo sem osteopenia e terminaram com osteopenia, né, no colo femoral do grupo grave, e no grupo moderado não teve essa transição. E não teve diferença em relação ao Hand-Grip. Então, a osteoporose, né, falando um pouco da saúde óssea, a osteoporose é uma doença caracterizada por fragilidade óssea, alteração na microarquitetura e desfecho clínico primário, ocorrência de fraturas de baixo impacto. A osteoporose afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, né? No Brasil são 10 milhões de pessoas, 20% das quais não sabem, né, que tem a doença, então é uma doença bem silenciosa, né? Então, no Brasil, quando a gente fala de osteoporose, né, de osso, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, claro, que vai ser o cálcio, né? Então, assim, a ingestão de cálcio para a mulher na menopausa é em torno de 1,2 gramas no dia, tá? No Brasil, a ingestão média é de 500 miligramas. Então, assim, estamos muito, muito aquém daquilo que é o mínimo necessário, tá? Cerca de 30% do cálcio da dieta, né, então, desses 1,2 gramas que a mulher vai consumir ou deveria consumir, 400 miligramas é o que o nosso corpo acaba utilizando. A maior parte, né, claro, vai ficar realmente estocada no... E quando a gente fala de dieta, a gente tem que ter uma atenção ao consumo de sódio, tá? Porque eles competem pelo mesmo canal de absorção. Uma dieta também muito rica em sódio vai aumentar a excreção renal do cálcio, né? A cada 2 gramas de sódio que a gente consome, acima de 3 gramas, tem essa ingestão que pode ser 200 miligramas de cálcio no dia, tá? Então, isso, ao longo do período, ao longo dos anos, isso acaba sendo bastante coisa. E para a gente ter uma ideia, o consumo de sódio deveria ser 5 gramas no dia, e o Brasil consome 9,3. Então, é muita coisa. Veganas, né, ou isenta de lácteos, pela questão de que o cálcio mais bem aproveitado pelo nosso corpo, o cálcio mais biodisponível é, de fato, o cálcio que a gente encontra nos lácteos, tá? As dietas veganas, elas também podem ter uma quantidade muito grande de oxalatos, e isso também vai dificultar a absorção de cálcio. E a cafeína, tá? A cafeína é em torno de 400 miligramas de cafeína no dia, para a população geral, parece não afetar esse metabolismo, né, do cálcio. Para mulheres na menopausa, isso passa para 300 miligramas. Perda de peso muito rápida, né, e muito severa, então 14% em 3 ou 4 meses promovem perda de massa óssea, e perda de peso moderada, de 5 a 7% em 6 meses, resulta em pouca ou nenhuma perda de massa óssea. A suplementação, né, deve ser considerada para pacientes intolerantes à lactose ou que por outros motivos não conseguem obter a recomendação diária, ou até pessoas, por exemplo, pessoas que têm problema de doença celíaca também é indicado, tá? E a prevenção da osteoporose, exercício, alimentação saudável e estilo de vida saudável. A vitamina D também é uma vitamina muito importante em relação à saúde óssea. Como eu disse anteriormente, as fontes alimentares são bem limitadas, né? Ela realmente precisa mais eficaz, né, o tratamento do sol, né, 10, 15 minutos de sol no dia. A forma ativa dela é calcitriol, então não importa se eu estou pegando essa vitamina D de um peixe gordo, de uma gema de ovo, ou se é do sol, ela passa por vários processos dentro do nosso corpo até chegar nessa forma ativa do calcitriol.
atua na absorção intestinal do cálcio, né, e a deficiência, né, que é comum em pessoas que já apresentam um quadro de osteoporose, pode aumentar o risco de fraturas de quadril. Bom, então, como a alimentação pode ajudar os hot flashes, né, os fogachos? A alimentação rica em vegetais, grãos integrais, legumes e uma boa proporção de gorduras parece ser importante no gerenciamento de sintomas. Tá? Então, um estudo que foi observacional, com mais de 6 mil mulheres, percebeu que aquelas mulheres que tinham uma pontuação maior para um padrão alimentar de dieta do Mediterrâneo apresentavam menos episódio dos fogachos em relação àquelas mulheres que tinham uma alimentação rica em ultraprocessados, rica, né, em açúcar e em gordura. Esse outro estudo, que também é um estudo bem grande, né, em relação a envelhecimento, mostrou, né, num grupo, num total de 6.104 mulheres, né, um grupo que seguiu uma dieta low fat e o outro grupo que tinha uma dieta para perda de peso, mas era uma dieta sem ser low fat, né? A low fat reportou uma diminuição no sintoma em relação a fogacho. Suplementos, né, que também é um ponto que todo mundo fica querendo achar uma alternativa, né, viável em relação à parte de que não seja a terapia, né, de reposição hormonal, e as notícias, né, não são boas, porque assim, não tem indicação em relação a hot flashes para a gente usar esses suplementos que a gente acaba vendo em mídia. Tá? Então, a erva de São João, esse black cohosh, né, alguns estudos argumentam sobre que eles atuariam em sintomas de fogacho, indicados devido às dúvidas quanto à dose, né, que seria, e a potenciais malefícios. E quando a gente fala de potenciais benefícios, resultados inconsistentes. O trevo vermelho, o ômega 3 e as lignanas também resultados inconsistentes em relação à hot flash. Então, assim, a gente deve consumir peixe, a gente deve consumir alimentos que têm as lignanas, mas eles vão fazer bem dia que eles vão fazer, eles não vão atuar em relação à parte dos fogachos. As isoflavonas, que também durante muito tempo, né, questionou-se a respeito, né, da ação dela em relação ao envelhecimento, né, o processo da menopausa como um todo, tá? Então, a genisteína e daizina, elas passam pelo trato gastrointestinal, e aí sim que elas vão ficar na sua forma ativa, através da ação bacteriana, né, através da ação da microbiota. E a forma mais ativa delas é esse S-E-coli. E para também ficar com aquela leitura parecida do estrogênio, também precisa dessa passagem, dessa atuação da microbiota. A microbiota da população ocidental consegue produzir 20%, né, 20% da nossa população, né, da população ocidental, tem a microbiota para produzir esse S-coli. Enquanto mulheres, ou, enfim, população asiática, isso chega a 60%. Então, é por isso que também acaba tendo um fator limitante, ainda que você consuma os alimentos, né? Então, um estudo mostrou que a ingestão, né, de 72 miligramas por 6 meses, as mulheres relataram, né, reduzir ondas de calor, então isso também acaba sendo algo bem um dado não muito palpável, né? E a ingestão de 60 miligramas por 12 semanas, as mulheres relataram redução de 57% na frequência e na gravidade das ondas de calor. As observações foram amostras muito pequenas, tá? Um era 38 pessoas, o outro 51 pessoas, e dados conflitantes com vários estudos, né? Em relação à densidade mineral óssea, né, os nossos ossos, eles têm uma alta concentração de um determinado receptor do estrógeno, né, então isso que faria com que a isoflavona, enfim, a suplementação poderia proteger a saúde óssea, né? Então, esse estudo, né, ele foi feito durante 6 meses, com 600 mulheres,
consumindo 90 miligramas de isoflavona, né, em forma de cápsula, ele apresentou uma atenuação significativa da perda de espinhal em comparação a indivíduos que não consumiram a isoflavona. Porém, isso são dados conflitantes com vários outros estudos, e o tempo de reabsorção óssea, ele é muito grande, né? Então, assim, até depois, se a Adriana quiser falar um pouco a respeito disso, que é o trabalho dela, né, de doutorado, o tempo de reabsorção óssea de 6 meses talvez não seja tão significativo assim, né? Talvez teria que ser um estudo por mais tempo. A dieta, né, em relação ao padrão mediterrâneo, ela pode ser uma boa alternativa, né? Quando a gente está falando de perda de peso, aí tem que realmente olhar para valor calórico, mas ela, em relação à qualidade, né, como um todo, ela é uma dieta que é rica em antioxidante, ela é rica em beta-caroteno, que vai ter uma ação em relação à formação óssea, né? Aumenta a osteocalcina, aumenta a mineralização por parte dos osteoblastos e diminui a reabsorção óssea. O magnésio, ele também é muito importante na saúde óssea, porque ele vai ajudar na performance do músculo, na geração de energia. Então, como a gente estava falando lá no começo, o músculo, ele é o fator protetor do nosso osso, né? Então, ter uma musculatura bem desenvolvida e alimentos que ajudam nessa musculatura acaba sendo também muito importante. E por ser um momento de grande estresse oxidativo, é uma dieta riquíssima em fatores de anti-inflamatórios, de antioxidantes. Em relação à saúde cardíaca, puxa, desculpa, eu achei que estaria mais bem visualizado, tá? O slide, mas o American Heart Association, né, fala a respeito de consumir menos carnes processadas, consumir mais peixes, diminuir consumo de gordura, priorizar a presença de grãos integrais, priorizar a presença de peixes gordos, e aí falando, né, em relação à parte de ômega, que, de novo, não é suplemento, é o alimento, né, porque daí sim ele pode realmente ter uma ação benéfica, e um baixo consumo de sódio. Tá? A saúde óssea, tá? A Sociedade Norte-Americana de Menopausa propõe um consumo de 1,5, 1,5 grama, né, de cálcio no dia, tá? Isso é um dado que é a mais do que a recomendação das DRIs, que é aquele 1,2, e acaba também ficando um terreno um pouco que a gente tem que tomar atenção em relação à saúde cardíaca, né, porque grandes estudos, grandes coortes mostram que uma suplementação, uma alimentação muito rica em cálcio para a saúde cardíaca pode ter os seus senões, né? O beta-caroteno parece suprimir a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea, né? Então, de novo, né, falando a respeito de como também uma dieta mais saudável, né, vai ajudar na saúde óssea. A vitamina C, maior ingestão de vitamina C associada com menor risco de fratura de quadril e de osteoporose, tá? E o que eu venho falando o tempo inteiro é em relação a gente está falando de comida, né, de alimentos, não de suplementação. E eu estou enfatizando muito isso, porque quando a gente coloca no Google menopausa, né, e alimentação, o que mais vem são suplementos, né? Então, e nem todos vão ser necessários, nem todos vão ter um porquê, né, da gente estar consumindo. A American Heart Association, então, ela fala, né, de um déficit calórico diário de 500 a 750 calorias para as mulheres, porque daí seria uma maneira da gente ter uma perda de peso um pouco mais restrita, era uma perda de peso mais discreta, mas a gente estaria protegendo a saúde óssea e a saúde muscular dessa mulher. Comento, né, de 1.200 a 1.500 calorias, isso também vai muito de acordo com a recomendação, tá, das DRIs. Os carboidratos, né, segundo essa publicação, consumindo menos de 55% do valor energético total. Os autores argumentam a respeito, né, em relação à parte de índice glicêmico, né, mas eu acho que também é muito importante a gente trabalhar as qualidades, as escolhas alimentares saudáveis, né, o famoso descasque mais e desembale menos.
Em relação às proteínas, esses autores falam para chegar na RDA, enquanto a gente vê outras publicações, e acho que também, né, pensando na saúde futura, na sarcopenia, acho que a gente poderia ir um pouco além, sim, dessa RDA, chegar em 1 grama por quilo de peso, né? E as gorduras, menos que 30% do valor energético total. Tá? Então, para finalizar, a transição da menopausa tem sido associada à perda de densidade mineral óssea, massa magra e aumento da gordura corporal. A injeção adequada de cálcio, preservação de massa muscular, práticas de exercícios podem estar associadas a uma melhor densidade mineral óssea em mulheres na pós-menopausa. A dieta é um fator de risco modificável para doenças cardiovasculares e pode ser uma intervenção poderosa para reduzir os riscos, né? Recomenda-se dieta hipocalórica para as mulheres na pós-menopausa para prevenir esses distúrbios metabólicos. Uma restrição energética de dia. Atenção à qualidade da dieta, né? E o que eu gosto de sempre enfatizar, né? E eu acho que minhas mensagens finais, assim, respeito à individualização, né? Cada mulher vai ter um tipo de demanda, cada mulher vai ter um tipo de angústia, né, e um tipo de problema em relação a essa fase. Então, acho que o mais importante é a gente ouvir, entender o que está sendo mais prejudicial, né, para essa mulher nesse momento e trabalhar sempre com as demandas de cada um. Muito obrigada, era isso que eu tinha para trazer e estou aberta para as dúvidas. Ótimo, Fernando. Parabéns. Excelente aula. Quem quiser comentar, Andréia, Cris. Eu tenho alguns comentários a fazer que eu acho bem importante. Fê, parabéns pela aula. Acho que ela foi ótima, fez uma bela revisão em relação à menopausa. Eu só quero dar uma contribuição em relação à vitamina K2. Eu fui a um congresso agora de aterosclerose e fiz questão de fazer essa pergunta para ver se eu estava seguindo realmente as recomendações e deixando claro, não há necessidade de repor vitamina K2, tá? Não, ela não vai alterar em nada a questão do depósito de cálcio nas artérias. Então, os cardiologistas, eles entendem como a gente que uma dieta rica em cálcio, né, de torno de 1.200 a 1.500, não vai provocar problemas em termos de aterosclerose, não vai indicar suplementação com vitamina K2, e como a Fê falou, esse cálculo da quantidade de cálcio é levando em conta quanto essa mulher já ingere de cálcio no dia a dia. A outra coisa que eu queria comentar é a questão de sono na mulher na pré-menopausa. Então, muitas vezes, se dá algumas medicações para essa questão do sono, e o que está faltando é um pouco de progesterona, né? Então, esse é o principal sintoma e o que geralmente é o primeiro que aparece em muitas mulheres. Então, muitas vezes, quando se começa a repor um pouco de progesterona, essa mulher já tem uma melhora importante. Então, geralmente se usa, por exemplo, o Cerazete continuamente, exatamente para ter uma melhora do sono, o que é fundamental, porque é uma queda muito grande da qualidade de vida sem essa questão do sono. E a terceira contribuição é em relação à reposição oral de estrógeno, lembrando que o estradiol muitas vezes reduz o LDL, mas pode aumentar o HDL. Então, como a Fê falou, a individualização é extremamente importante, não só para a gente escolher o tipo de reposição hormonal, como também de seguir essa mulher que está fazendo essa reposição. Mais uma vez, parabéns, viu, Fê? Obrigada.
uma correção que eu falei de sódio, não é sódio, gente, é sal. O brasileiro consome mais sal do que o recomendado, né, bem acima, mas fiz essa confusão entre sódio e sal. Cris, Aproveitando, 60%, né, a questão do sódio para o sal, do sal para o Isso. sódio, né, a relação 1 grama de sal teria... 40%. Isso, exatamente. Não, só para ficar bem claro aí para todo mundo. Fê, Isso. parabéns pela apresentação. Você parecia que estava dando aula naqueles congressos de ginecologia endócrina que eu vou. Você foi muito profundo, né, na questão da composição corporal, principalmente. Trouxe dados do SWAM, até referências do SWAM. E isso demonstra, na verdade, o quão segura você age na prática, né? O que você pegou de literatura, eu também não vejo muita diferença de literatura, é isso mesmo. Então, eu queria te provocar aqui um pouquinho para ir para o nível D de evidência, que é o que a gente faz na prática, né? Recentemente, agora, no Congresso, eu apresentei uma revisão sobre as dietas. E o que a gente vê é que, qualquer que seja a estratégia dietética, isso funciona no curto prazo, pelo menos um ano e pouquinho. No longo prazo, ou a gente não tem dados, ou as dietas começam a falhar, né? E com termogênese adaptativa, com o próprio fator menopausal de composição corpórea, tudo a gente vê reganho de peso. O que você, Fê, costuma fazer na prática para manter a adesão das pacientes ao tratamento dietético? Essa seria uma primeira pergunta. Uma segunda questão é a sua impressão pessoal, porque a gente carece de estudos no que eu vou falar. Modelos mecanísticos e estudos em modelo animal, eles apontam muito bem que o estrogênio, por vários mecanismos, ele teria uma ação em promover mais saciedade, né? Enquanto que progesterona, por sua vez, anula um pouco esses efeitos estrogênicos no corpo todo, inclusive de saciedade, né? E a própria progesterona, em ratas, ela aumenta a expressão do neuropeptídeo Y, que é um orexígeno. O que eu quero dizer com isso aí? Uma mulher que passa pela menopausa, ela começa a ter uma queda brusca dos níveis estrogênicos já nos primeiros anos, até zerar, e postula-se, não é uma certeza, que elas tenham uma ingesta alimentar maior. Com base nesses dados, que são ainda bem pré-clínicos, né? Você costuma ver na prática mulheres que fazem TH, que usam estrogênio-terapia, aderindo melhor a uma dieta de restrição calórica do que aquelas que não fazem TH? Cris, eu não sei se é a minha internet que está ruim ou é a sua, eu até fechei minha câmera por causa disso. Eu não consegui entender a sua primeira pergunta. Tá. A primeira questão é como é que você faz as estratégias nutricionais para manter uma boa adesão no médio e longo prazo. O que vocês costumam fazer? Qual que é o coelho da cartola que vocês tiram? Tá. Bom, eu, primeiro de tudo, eu gosto de sempre alinhar as expectativas, né, com essa mulher e falar de uma perda de peso um pouco menos severa, né, mas mais consistentes, e falar, né, a respeito da importância de atividade física e de mudanças de hábito. Então, geralmente, eu trabalho com, a partir do momento que a pessoa já entrou, né, no plano alimentar de uma maneira mais, com mais segurança, está fazendo de uma maneira bem, já rotineiramente, eu gosto de estabelecer metas diárias, né? Eu gosto de estabelecer pontos que eu brinco que são inegociáveis. Então, assim, mesmo que ela não vai ficar fazendo a dieta propriamente dita, né, e sim uma dieta de manutenção daquele peso novo, então, por exemplo, se é uma mulher que tem problema de hidratação, da hidratação vai ser inegociável. Se é uma pessoa que tem o hábito de só fazer 2 refeições no dia, você fazer 3 refeições no dia vai ser a sua meta que a gente não vai negociar. E vou fazer. Então, assim, eu trabalho com plano alimentar até ela chegar naquele peso-alvo. Chegou no peso-alvo, a gente faz
a adaptação para o cardápio de manutenção. E nesse cardápio de manutenção, eu não vou ficar tão ligada assim, tantas colheres disso, tantas coisas daquilo, porque ela já está no peso que ela, né, teoricamente, é o peso que a gente colocou como alvo. E sim, vai ser mais essas metas. Tá? E em relação à parte da terapia, né, hormonal, que você me perguntou, Isso. eu mulheres que fazem terapia hormonal, mas eu noto uma adesão melhor. Tá? Então, eu não sei te falar quanto por cento, eu não sei te quantificar esse tipo de coisa, mas acontece uma adesão melhor. Sim, isso para deixar bem claro para todo mundo, estrogênio não é remédio para emagrecer, mesmo para mulher que está hipoestrogênica, e são vários fatores que devem influenciar nisso. A própria Andréa levantou a questão do sono, a mulher começa a ter menos calores, etc., principalmente com aqueles despertares noturnos, né? Ela deixa de ter isso aí, ela vai comer menos, etc., e o estrogênio até, a gente não sabe, né, que nós somos seres humanos, não somos ratos, até teria um benefício aí nessa questão, de repente, de comer menos, de ter mais saciedade, mas essa impressão eu tenho no consultório. A mulher que faz a TH, ela parece ficar mais centrada para comer, né? Aquela questão da fome metabólica, ela tem mais aquela questão hedônica, de beliscar, etc., ela acaba dando uma amenizada nisso aí. Agora, uma coisa que eu acho muito curiosa, Cris, é que eu atendo muitas mulheres de 40 para mais, enfim, é quase ofensivo quando eu pergunto se essa mulher está na menopausa ou na pré-menopausa. Sempre assim, não, imagina, eu ainda menstruo, é quase como se você estivesse fazendo um demérito, sabe? E eu comecei a ler muito a respeito, né, desse assunto e tal, porque eu comecei a passar por esse processo de pré-menopausa, né, assim, tô na idade disso. E até comentei com a Elô, eu falei, eu fiquei abismada, assim, como você vai dormir de um jeito e você acorda de outro. Assim, como no meu caso, foi assim, um redemoinho, sabe? E aí fui atrás de informação, fui atrás conversar com o ginecologista, tal, enfim, fui me cuidar. E aí sim, eu comecei a ter esse cuidado da minha consulta de perguntar, você ainda menstrua? Você já está na perimenopausa? Não sei o quê, e noto não sei se é tabu, mas essa a pessoa fala, não, isso fica quase brava comigo. Tá, não, perfeito. Pô, parabéns pela apresentação, parabéns pelo conteúdo da aula, Fê. Obrigada. Muito bom aí, pessoal. Vamos encerrando, então. Cris, daqui a pouco eu estou por aí. Nos falamos. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Isso aí, Fê. Muito bom. Obrigada. Parabéns. Tchau.